Amém? Louvado seja o Senhor. Eu tenho falado já há muitas reuniões sobre uma visão de Deus para os nossos dias, uma visão de Deus para a igreja dele nesse tempo. E essa revelação tem vindo e tem sido fascinante, porque a gente vê as coisas acontecendo no mundo. Por exemplo, tem gente que estuda muito os fatores apocalípticos, final dos tempos, e eles estão muito antenados nos fatos que estão acontecendo com Israel, com os árabes, as guerras no mundo, e eles estão sempre ligados ao que Deus está fazendo. A gente sabe que Israel é o relógio do mundo. Tudo que acontece lá repercute no mundo todo. Israel é um paizinho do tamanho de Sergipe. E quantas notícias você lê sobre Sergipe no jornal? 1, 2 por ano? Israel, se lê notícia deles todo dia, em todos os jornais, em todo o mundo, o ano inteiro. Alguma coisa tem que é normal. Mas nessa visão de mundo, nessa visão do mover da igreja, do mover de Deus no mundo, uma visão que tem impactado muito as igrejas e tem trazido uma restauração e um novo tempo, é a visão da conquista dos 7 montes pelos filhos de Deus. Pode colocar um slide? Eu já tenho falado disso muitas vezes, vou falar ainda mais 3 vezes, porque na verdade eu estou fazendo quase que uma disciplina em cima dos 7 montes, e nós estamos falando, hoje nós vamos falar do 5º monte. Se você quiser saber sobre os 4 montes ou a visão dos 7 montes, você vai ter que ir na livraria, pedir para Lucimar os CDs de todas as pregações dos 4 primeiros montes. Já foi falado aqui cadê os montes? Do monte da família, que eu acho que é o mais importante. Antes do monte da família foi falado para o pessoal de intercessão a visão total dos 7 montes, como que Deus quer manifestar o reino de Deus na terra, o reino de Deus aqui entre nós, através de um povo santo, separado, ungido, que vai trazer na sociedade a diferença natural de conquista. Só para vocês terem ideias, existem já algumas nações movendo em vários desses montes como homens de Deus, homens cristãos, e essa nação tem sido transformada pelo poder de Deus. Uma das nações que você nunca viu na Globo, mas se você pesquisar você vai achar, é o país de Uganda. O país de Uganda tinha 50% das mulheres aidéticas, 50% da população contaminada. Assumiu um presidente cristão, começou a trazer o evangelho, começou a trazer os cristãos para ajudar no governo. Esse governo tem sido transformado ano a ano, ele tem lutas terríveis, a corrupção é um problema enorme dentro do país, e ele tem transformado esse país a ponto de hoje médicos têm se convertido, porque eles falam assim: nas primeiras curas eu achava que era erro de exame, mas depois da 300 eu comecei a entender que não era natural. Hoje eles têm menos de 5% das mulheres aidéticas. O Banco Central de Uganda é um prédio de 11 andares. Toca música gospel 24 horas por dia para santificar o dinheiro da nação. Essas notícias vocês não veem por aí. Mas Deus está fazendo um trabalho no mundo, com a igreja dele, com os filhos dele, os santos, os separados, os escolhidos, porque ele quer que se cumpra a oração do Pai Nosso: venha a nós o vosso reino, assim na terra como no céu. Deus quer manifestar o reino de Deus na terra. Para isso ele precisa de homens e mulheres consagrados a Deus, preparados, treinados, ungidos, para poder conquistar esses montes, que infelizmente a maioria está na mão das trevas, inclusive muitas igrejas. Mas Deus tem feito essa restauração, e nós falamos aqui já, depois você pega os CDs na livraria, falamos da família, de uma geração de Josué, uma geração de conquista. Depois falamos da igreja, da igreja, do povo treinado para manifestar o reino de Deus na terra, para alcançar os perdidos. Depois falamos do monte das artes e do entretenimento, o monte dos esportes, o monte onde Deus já está começando a fazer
um novo renascentismo, um movimento tremendo que vai revolucionar o mundo. Depois nós falamos do mundo corporativo, do mundo dos negócios, como que, do business, né? Do mundo dos negócios, como que Deus está restaurando a presença dele no mundo empresarial, como que Deus está liberando favor, está liberando riquezas para homens e mulheres chamados para investir no reino de Deus, não para riqueza pessoal. Homens e mulheres que serão futuros Murray Moffat ou Bill Gates, que terão riquezas e mais riquezas, não mais para o seu ego, mas para investimento no reino de Deus, em missões, em socorrer nações por catástrofes e tudo mais. E hoje, especificamente, eu quero tratar do monte do governo, do monte da política. Se você falar assim, esse não é o meu chamado, eu infelizmente tenho que dizer para você, pode não ser o seu chamado profissional, ministerial, mas todos nós intrinsecamente somos políticos. Até meu filho, quando quer um favorzinho, ele sabe ser político. Ele sabe fazer um carinho, ele sabe fazer assim, pai, te amo. Ele derrete o coração do pai. O que você quer, filho? Aquela figurinha. Todos nós somos políticos, todos nós temos essa vocação. E mais do que isso, nós temos obrigação. Se eu não tenho um chamado de governo especificamente, eu tenho a obrigação de ser um intercessor pelo governo. Porque quando chega a época da eleição, todos eles vêm aqui, eles se apresentam, a gente abençoa alguns deles, e você escolhe alguém para votar. Só que eu vou dizer uma coisa para você, a sua responsabilidade política, a sua responsabilidade como servo de Deus, a sua responsabilidade quando você escolhe alguém para votar, não é votar. Votar é fácil. É pegar o sujeito aparentemente simples, aparentemente puro, e jogar ele no meio de serpentes. Pronto, acabei com a vida dele. Aí daqui a alguns anos, fulano, você vê, votei nele, se corrompeu. Quantas vezes você orou por ele? Quantas vezes você intercedeu por ele? Votar é fácil. Qualquer um pode votar. Vocês nem lembram quem vocês votaram para deputado. Ou sou só eu? Outro dia questionando o Kelson, ele falou, não, eu lembro. Ele guardou os nomes na carteira dele. Pegou a carteira para lembrar. Mas legal, ele já teve o cuidado de guardar os nomes para não entrar no esquecimento, para de vez em quando pegar e orar pelas pessoas. Porque na verdade, quando a gente joga um homem de Deus no meio dos lobos, se ele não for coberto, se ele não tiver realmente o coração tratado, se ele não tiver realmente pais espirituais e uma igreja que intercede por ele, ele vai ser enlaçado por uma estrutura contaminada que domina a todos. E se você é como eu, um empresário no mundo dos negócios, você sabe o que reina nesse mundo. Você sabe que nós estamos vivendo uma guerra, mas uma guerra entre o bem e o mal descarada. E quando a gente fala de governo, essa guerra está na corrupção. É difícil não ser seduzido pela corrupção. É difícil não cair no encantamento da corrupção. Sabe por quê? Porque quando você fala não, vem retaliação. E não vem retaliação pequena não, vem retaliação grande. Gente, eu vejo no loteamento. Um projeto meu para ser aprovado leva 3 mandatos. Quando os outros conseguem 2 anos. Eu levo 10, 12. Só porque falou não à corrupção. Não é fácil tomar essa decisão. Aí existem milhões de conselheiros do deixa disso. Não seja radical. E aí você vai se moldando ao mundo. Você vai se ajustando a um sistema. E vocês acham que para a gente pegar uma ovelha dessas e jogar no meio de lobos
e não guardar essa vida, o que vocês acham que vai acontecer com ela? Vai virar lobo. E aí a gente olha a televisão, se choca de um cara pegando propina e depois uma rodinha de oração. Aí a gente pega a revista Veja e vê uma moça de luta, se titulando cristã, não resistindo a uma proposta financeira de tanto dinheiro que ela nunca viu na vida dela, aceitando posar. É sedutor? Claro que é sedutor. É difícil falar não, uma pessoa que já passou fome, uma pessoa que provavelmente nasceu num lar bastante simples. Mas eu não estou justificando o que ela está fazendo, não, está errado. Mas o mundo, se você não se conscientizar que nós estamos numa guerra entre o bem e o mal, entre as trevas e Deus, que o profano vai ser mais profano, que o ímpio vai ser mais ímpio, e os santos têm que ser mais santos. Os puros têm que ser mais puros. Gente, eu abro um site de finanças, eu abro um site do UOL, do Terra, eu abro uma revista econômica. Qualquer coisa que eu abrir hoje tem uma guerra sexual. Fulana tomando banho, sei lá onde, na fazenda. Qualquer noticiário, qualquer informativo, qualquer coisa que você leia hoje, existe uma guerra declarada de promiscuidade. Que lado você está? Da vida ou da morte? Da retidão ou da prostituição? Da honestidade ou da corrupção? Quando a gente fala do monte do governo, gente, se nós não levantarmos homens e mulheres tementes a Deus, compromissados com Deus, com visão de reino, infelizmente nós vamos levantar pessoas com o espírito nacionalista, que é o espírito do oportunismo, o espírito de levar vantagem, o espírito de achar um meio de enganar os outros e se sentir mais inteligente que os outros. Eu fiquei chocado. Eu tive o privilégio de visitar a Casa Rosada na Argentina, onde a presidenta inclusive dá expediente ainda lá, e num corredor dos ídolos da nação, tem todos os ídolos, atletas, pessoas famosas. Até aí tudo bem, se eu visse fotos de Maradona, mas a foto dele fazendo um gol de mão e um pôster enorme, ocupando um lugar enorme no corredor, aquilo me deixou extremamente pesaroso. Quando uma Casa Rosada, quando o Palácio do Governo assume como modelo de padrão e qualidade o roubo, a mentira, a enganação, ele está dizendo que naquela nação corrupção é normal. Aqui tudo pode. E nós não somos muito diferentes deles. Aliás, somos aliançados com eles. Nós somos aliançados com o Hugo Chávez. Nós somos aliançados com o Evo Morales. Esse é o Mercosul. Esse é o Brasil, que tem potência para ser o líder da América do Sul, está afundando em alianças erradas. Eu não sei se vocês ouviram falar que existe uma nova aliança do Pacífico. Uma nação cristã está convertendo gente de baseada, está buscando a Deus em espírito e em verdade. Colômbia. Uma outra nação seguindo o mesmo rumo, Peru, se associou ao Chile e ao México e criou a Aliança do Pacífico, onde o Brasil tinha tudo para ser o líder dessa aliança. A Aliança do Pacífico já é 30º lugar
das alianças no mundo. A aliança do Mercosul é 100ª alguma coisa. A aliança do Pacífico tem 1 ano e já está anos-luz à frente das nossas alianças no mundo econômico. Você quer isso no Brasil? Nós vamos para frente desse jeito? Se a igreja não arregaçar as mangas, se a igreja não tomar o seu lugar no reino e manifestar o seu poder na terra, só a igreja pode mudar a história de conquista de uma nação, ocupando os 7 montes. Campinas tem o privilégio de ter um prefeito cristão. Está na hora de Campinas fazer a diferença. Está na hora de nós orarmos por esse prefeito. Porque daqui a pouco, se nós não fizermos isso, nós vamos reclamar que ele se corrompeu. Nós temos que levantar um povo. Quando eu vejo o povo na rua, quando eu vejo o povo em passeata, indignado com a corrupção, com a ladroagem, com tudo isso que está aí, gente, isso aí é um filme repetido. Isso aconteceu há 20 e poucos anos atrás. O povo na rua, pintando a cara e querendo que acabasse com a corrupção, com a mentira, com a ladroagem, que a justiça se reinasse. Os líderes daquela época, sabem quem são? Os mesmos hoje que estão recebendo essa manifestação. Os mesmos caras que gritavam contra isso são os caras que hoje estão ouvindo o grito do povo contra isso. E quem me garante que daqui 20 anos, na verdade não vai levar mais 20 anos, vai ser 10, porque está piorando tudo, o povo vai estar de novo na rua reclamando desses que estão gritando. A única certeza que eu tenho que isso pode mudar é a hora que o povo de Deus resolver sair do seu casulo igrejeiro e ir para as ruas, ir para o trabalho, ir para o governo, ir para as artes, ir para o entretenimento, ir para os negócios, para manifestar o reino de Deus na terra. Essa é a única certeza que eu tenho. Se você e eu resolver mudar a história, e você sabia que você pode? Não acredite no cochicho de que você não pode, porque ele é muito bom nisso. Ele gosta de jogar a gente para baixo. Ele gosta de colocar dúvida no seu coração. Ele gosta de ficar cochichando um monte de coisa ruim. Sabia que cochicho de coisa ruim não vem de Deus? O imposto é caro porque muitos não pagam, ou porque muitos não pagam, o imposto é caro? Parece bolacha, né? É um círculo vicioso, gente. É um círculo vicioso e a gente cai feito patinho nessas histórias. A gente começa a achar até que o errado é certo. Tudo passa a ser conivente. Jesus veio com um plano estratégico para restaurar a humanidade. Ou você se insere neste plano, porque você é a continuação de Jesus Cristo na terra, ou você vai ver o mundo passar e vai perder o fio da meada. O conceito de governo é o oposto da anarquia. Governo é organização. Governo é estrutura. Se você olhar o mundo, você tem à esquerda as ditaduras, e você tem o radical direito, as anarquias. Governo é equilíbrio. Governo é uma forma de organização e é um modelo dado por Deus, e a gente tem que aprender isso. Vamos ver alguns versículos para a gente tomar conhecimento. Vamos ver Provérbios 29:2 primeiro.
Em Provérbios 29:2 diz assim: quando os justos se engrandecem, ou melhor, quando os justos assumem autoridade, quando os justos tomam o governo, o povo se alegra. Mas quando o ímpio domina ou está no poder, o povo geme. E nós vivemos num país democrata que nós colocamos ou o justo ou o ímpio. Nós escolhemos isso. Em Provérbios, voltando um pouco, 14:34, a justiça exalta os povos, mas o pecado é a vergonha das nações. Se é uma nação justa, os povos serão exaltados, mas o pecado ele traz vergonha. E infelizmente nós temos vergonha. Essa mesma Veja dessa semana fala que a nossa presidente fuma charuto. Que vergonha! Que vergonha! Não sei se só eu que tenho vergonha disso. E devem ser cubanos ainda. Mas olha, o Brasil, ele copiou muito da legislação americana. E eu vou contar uma coisa para você que você não sabe. O nosso sistema de governo é bíblico. Se você abrir Isaías 33:22, você vai ver que a Bíblia fala de 3 poderes. E baseado em Isaías 33:22 foi feita a Constituição Americana e nós copiamos isso. E essa mesma estrutura de 3 poderes. O problema é quem está no domínio dos poderes, se é os ímpios ou os justos. Então, se eu olhar lá em Isaías 33:22, diz o seguinte: porque o Senhor é nosso juiz, quer dizer, o nosso judiciário deveria ser regido pelo Senhor. O Senhor é nosso legislador. Então, toda a Câmara dos Deputados, Câmara Legislativa, deveria estar nas mãos do Senhor. Hoje nós temos uma pequena bancada evangélica que já começa a fazer alguma diferença, mas o Senhor tem que ser o nosso legislador. E por último, o Senhor é o nosso rei, o executivo. Então o judiciário, o legislativo e o executivo é algo bíblico. E se a gente colocar esses 3 poderes em homens de Deus, Ele nos salvará. Aqui em Isaías. Você sabia disso? Que o nosso sistema de governo é bíblico? Que o único problema nosso é saber ou é colocar isso nas mãos de homens de Deus. E para colocar isso nas mãos de homens de Deus, nós temos que levantar homens e mulheres que queiram sair do casulo. Porque aqui na igreja, gente, a gente toma um pãozinho. Eu te amo, você me ama, nós nos amamos. É uma delícia. E amanhã de manhã? Onde o chefe é um crápula, tudo é ruim, seu colega de trabalho quer passar a perna em você. Igreja não é aqui, igreja é lá fora. Ser cristão não é aqui, ser cristão é lá fora. É conquistar o mundo para Deus. É transformar as trevas em luz. Só que é muito difícil, porque a guerra é declarada. A guerra é muito difícil. A sedução, o encantamento, as artimanhas do diabo, a forma que o mundo tenta nos seduzir, a forma que o mundo tenta calcificar nossa mente para o certo e errado, a forma que a gente recebe o excesso de informações, a gente começa a acreditar num monte de mentira. Por exemplo, esse mundo vive o libido, tudo é sexo.
sexo. E a gente acredita que sexo é a coisa mais importante do mundo. Mentira! É uma mentira que está sendo inculcada na mente de todo mundo todo dia. Jesus viveu sem isso, Paulo viveu sem isso e não tinham nenhum problema de depressão. E não eram mais felizes, porque o mundo agora traz um monte de informações que é isso que traz felicidade. Qualquer revista, por mais banal que seja, tem uma coluna falando disso. E aí as pessoas ficam numa neurose, numa loucura. Quem não é casado quer casar, quem é casado não aguenta mais. E nunca está satisfeito. Porque é bombardeado dia e noite com a mesma informação. Ah, mas eu preciso aliviar o meu libido. Mentira! Eu preciso casar. Mentira! Porque pelas mentiras que você ouve um monte de mentira, mas a verdade você não ouve. Que enxaqueca de mulher não dura uma noite, dura 3 meses. E depressão de homem também. Não, mas a gente prefere acreditar nas mentiras das notícias. Você precisa disso. Dá para perceber o quanto de lavagem cerebral nós já temos? Se você discordar de alguma coisa, irmãos, é direito seu, você vai um pouquinho alguma coisa. Mas eu falo disso de tudo, da corrupção inclusive. A pressão que nós recebemos é o tempo todo. E a sedução e a forma com que isso tenta nos enlaçar, nós temos que tomar cuidado, porque daqui a pouco é normal, dependendo do nível de pessoas que você convive, isso é normal. E se você peitar isso, você vai ser retalhado. O traficante, quando ele fala assim, não quero mais traficar, sabe o que vai acontecer com ele? Morrer. Só que o meu Deus da glória é maior do que a vontade dos opressores. Meu Deus da glória pode me livrar da morte. Ele pode fazer maravilhas. E você fala assim, não, mas eu não quero me meter nessa área política. É obrigação sua ser informado da verdade. É obrigação tua estar a par do que está acontecendo. Você tem que votar de forma responsável. Você tem que participar dos rumos da nação de forma responsável. A Bíblia diz, peço-vos que não os tireis do mundo, mas que os livre do mal. Então, para você viver neste mundo, você não tem que suportar esse mundo até a sua morte. Não, você tem que vir aqui e fazer como Jesus fez. Muda o calendário da história. Porque sabia que você é um Jesus na terra? O Espírito, o mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus dos mortos, habita no seu coração. Você tem a mesma unção, o mesmo poder. Está na hora de acordar, igreja. Está na hora de sair para a luta. Está na hora de fazer a diferença. Agora, não, então amanhã eu vou me candidatar a vereador, porque a igreja vai me apoiar. Querido, eu vou te dizer o que é ser um líder no governo levantado pelo reino de Deus. E aí você vai me dizer no final da pregação se você quer se candidatar. Porque o homem que entra no governo com a visão de reino, ele não vê o próprio umbigo. Ele não está preocupado em colocar um filho na escola particular e ter um carro do ano. Ele está preocupado em elevar o nome do Senhor Jesus, engrandecer o nome de Deus na terra, e implantar o reino de Deus na terra, e mudar rumo de história de nações, cidades, países, bairros. Ele tem uma visão abnegada. Não é orgulhoso. Sabe quem é o maior orgulhoso? Quem é o espírito maligno que reina nessa área? É o próprio Lúcifer. Um dos espíritos que se você olhar lá na Bíblia, fala das 7 inimigos de Israel: os Jebuseus, os Ferezeus, os Amorreus, todos os Eus, né? O maior inimigo do homem é o eu mesmo. Pena que só dá certo em português, né? Mas é legal, já que está certo em português, eu vou falar isso.
Mas o povo que representa o monte do governo é os girgazeus. E os girgazeus, eles são notórios pelo orgulho, pela corrupção e pelo suborno. Hoje está na mão deles. E os filhos de Deus são chamados para tirar do reino das trevas para o reino da luz. Nós somos chamados para isso. Quer você acredite ou não, esse é um tempo que Deus está fazendo isso, está trazendo gerações de conquistas, gerações para manifestar o reino dos céus na terra. O avivamento nacional não vai ser possível só com a igreja. Para ele ser nacional, ele tem que ser em todos os segmentos, para que haja frutos, para que haja realmente resultados positivos. A nação cresça, a nação enriqueça. A Europa cresceu muito por causa da reforma protestante. A reforma trouxe um crescimento enorme dentro da Europa. Hoje ela está perdendo, porque está se afastando de Deus. A sociedade hoje está se corrompendo. Eu falei da família, que começou na década de 60 com o movimento hippie, e é um processo de rebelião que o inimigo está implantando em todos os mentes, em todos os povos. Logo depois da rebelião da família, começou a rebelião social, que foi, infelizmente, a libertação das mulheres e a revolução nas escolas, a massificação no ensino. Depois veio a rebelião no trabalho, levantada pelos sindicatos, contra patrões, contra tudo, contra Deus. Depois veio a rebelião nacional, a corrupção, contra governo, contra tudo. E agora a rebelião contra Deus. A gente vê isso na igreja, pessoas sem compromisso. Pessoas que frequentam essa igreja, enquanto a palavra que vem aqui é doçura, é bálsamo para as feridas. A hora que vem uma palavra dura, uma vara, espirra. Porque ninguém gosta de correção. Mas sabia que se você cresce sem correção, você não cresce? Sabia que uma árvore plantada embaixo da sombra da copa, protegidinha, amparadinha, ela não cresce? Ela fica mirradinha. Ela precisa se ralar um pouco, ela precisa tomar sol, ela precisa sofrer um pouquinho. E sem correção não há crescimento. Mas as pessoas hoje também não têm nem compromisso com a igreja. Elas vão buscar um Deus que se molde às vontades dela, ou a igreja que adapta os gostos dela. O exemplo bíblico mais importante para essa questão de governo na Bíblia é Daniel. Vamos abrir em Daniel 1. Daniel e os amigos dele, Sadraque, Mesaque e Abednego. Quanto a esses 4 jovens, Deus lhe deu conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. E ao fim dos dias, quando ele foi para a Babilônia, ele resolveu não se contaminar com as comidas do rei. E ao fim dos dias, em que o rei tinha falado que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. Quem levou eles a Nabucodonosor? O chefe dos eunucos. Depois eu vou explicar isso, por quê. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias.
Portanto, ficaram assistindo diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e discernimento sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais. 10 vezes mais doutos, 10 vezes mais inteligentes, 10 vezes mais sábios do que todos os magos astrólogos que havia em todo o seu reino. Essa sabedoria de Daniel, esse conhecimento de Daniel e seus amigos, quando eles foram a Babilônia, eles já tinham sido escolhidos entre alguns dos líderes de Israel, mas ali eles renunciaram os prazeres do palácio e comeram só verduras e frutas. E ali o chefe deles estava preocupado que eles ficassem muito magros. Eles não ficaram fracos, ficaram fortes e 10 vezes mais sábios. Uma vida de entrega à palavra de Deus. Não existe conhecimento maior do que a palavra de Deus. Sabe por que às vezes quando a gente prega aqui, alguns não entendem? Porque a gente fala umas palavras difíceis. Concupiscência. É desejo intenso. Mas sabe por que você não entende? Porque você não lê Bíblia. Sabia que um cidadão normal, ele fala em torno de 1000 palavras. Aqueles que leem a Bíblia falam 3000 palavras. E a Bíblia diz que meu povo perece por falta de conhecimento. Daniel e seus amigos, eles eram 10 vezes mais sábios. Nós precisamos de homens assim no governo. Homens que tenham entendimento do projeto de Deus. Vamos para Daniel 2:47. Começa a pensar na sua candidatura a vereador. Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis e revelador de mistérios. Quando Daniel interpreta o sonho do rei, pois pudeste revelar esse mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitas e grandes dádivas, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também fez chefe dos governadores sobre todos os sábios da Babilônia. Isso aconteceu com Daniel. Aí Daniel no poder, os amigos dele no poder, a gente conhece a história. Aí os assessores do rei sempre tem guerra, sempre tem luta, tentam destruir os amigos e tentam destruir a Daniel. Aí tem um momento onde os amigos teriam que adorar ao rei, eles se recusam a adorar ao rei, eles se recusam a pagar aquela bolinha, eles se recusam a dar aquela propina, eles se recusam a fazer aquele jeitinho, eles se recusam a seguir o esquema, eles se recusam a não pagar uma ajuda de campanha para vereador. E aí o que acontece com eles? Lá no 3:25, eles foram jogados numa fornalha. E olha a postura deles: se morrer, morremos. Se Deus quiser nos salvar, nos salve. Mas o mais interessante, quando eles foram jogados na fornalha, é que os caras que os jogaram se queimaram e morreram. E eles estavam amarrados. Segundo o evangeliquez de algumas religiões, manietados. Está amarrado. Eles estavam amarrados. E quando eles foram jogados na fornalha, no 3:25 fala assim: eu porém vejo 4 homens soltos, não 3, que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer dano algum. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Melquisedeque estava com eles. E o que o fogo queimou? As cordas. Se você se deixar levar pelo encantamento do mundo, pela sedução da política, você vai se igualar a eles. Se você resolver enfrentar isso, pode ser
você seja jogado na fornalha, mas é a sua libertação, porque a figura das cordas e das mãos soltando, eles saíram dali com poder, com graça, com autoridade no nome de Jesus, para mudar a história da humanidade. Porque se eu me seduzo ao mundo, eu me igualo ao mundo, mas quando eu resolvo enfrentar o mundo, Deus vai me preservar. E a gente conhece também a história de Daniel na cova dos leões. Que delícia, hein? Daniel é o único cara na Bíblia que teve um travesseiro de leão. Deve ser macio. Ele dormiu com os leões. E não aconteceu nada para ele. Mas quando eu falei de Daniel ser apresentado pelos eunucos, há uma profecia que diz que o povo iria ser levado cativo à Babilônia e que iria virar eunuco. Provavelmente Daniel virou eunuco, e os seus amigos também. E essa situação, todo mundo aqui sabe o que é um eunuco? O eunuco, eles eram pessoas castradas para serem, normalmente eles eram usados para ser guardas da rainha. Então, como a rainha, o rei não queria riscos, que algum soldado, algum vigia, algum guarda-costa seduzisse a rainha, todos eles eram eunucos. Isso até hoje existe na Arábia Saudita. E para eles é uma ascensão pessoal. O cara sai da classe E e vai para a classe D. Então ele abre mão dessa situação pessoal dele para dar um conforto maior para a família. E ele se torna um eunuco. E Daniel virou eunuco. Se você for ver lá, acho que está em 2 Reis 20. Não, desculpe, Isaías 39, 7. Vamos ver Isaías 39, 7. No capítulo 39, versículo 7, está falando de Daniel. Dos teus próprios filhos que procederem de ti, e tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Por isso que quando apresenta os 4, é o chefe dos eunucos que os apresenta, porque ele já era um eunuco. O que a palavra aqui, ou a figura de Daniel como eunuco representa? Representa castidade. Em outra instância, santidade. Na verdade, o que eu estou falando para você não é que se você quer ser vereador, você tem que virar eunuco. Eu estou dizendo para você que se você quiser ser vereador, você tem que parar de se corromper. Você tem que renunciar à corrupção. Você tem que deixar a contaminação fora da sua vida. Essa figura de Daniel mostra que Deus quer levantar homens e mulheres para realmente manifestar o reino de Deus na terra através do governo, mas homens e mulheres compromissados com a santidade, compromissados com a integridade, compromissados com os valores corretos, os princípios bíblicos. Isso é fundamental. Se a gente quer levantar homens e mulheres para realmente manifestar o reino de Deus em Campinas, nós temos que buscar sim pessoas de caráter íntegro, pessoas que não vão ser seduzidas. Gente, eu já assisti em Campinas um homem que passou 20 anos, ele era vereador, ele vinha na bancada, ele era sempre oposição, e quando ele falava, ele era motivo de chacota dos outros vereadores. E ele era um cara correto, e ele era um cara batalhador, e ele ia lá e sempre riam dele, até um dia que ele saiu vice-prefeito. E aí o prefeito dele elegeu e colocou ele no canto, e deixou ele na esquerda. E o prefeito morre e ele assume o governo 7 meses. Em 7 meses ele sentou naquela cadeira,
um demônio abraçou ele e ele roubou mais do que todos os anteriores. É um absurdo. Há uma sedução, há um processo que tem que ser rompido. E se a gente simplesmente achar que a gente pode chegar lá, qual é a tua disposição para fazer esse voto de integridade, de santidade? Deus quer levantar Daniéis e seus amigos esses dias. Deus quer levantar uma igreja que faça a diferença, que assuma a posição, que entregue a vida para ir para a fornalha, porque não tem medo da verdade. E a hora que nós começarmos a levantar homens e mulheres íntegros, que realmente assumem o risco de irem à frente e subir esse monte do governo, muita coisa começa a mudar, muita coisa começa a acontecer. A fonte do caráter é o temor ao Senhor. Sabe, tem gente que acha que o que é feito no oculto ninguém vê. Mas se é temente a Deus, sabe que Deus vê tudo. Eu vou ser um pouco mais cruel com você. O diabo também. Não ele, mas o exército dele. Porque ele não é onipresente. Mas naquela hora que você acha que você está sozinho, e que você acha que ninguém está vendo, primeiro que você não tem temor a Deus, porque Ele está vendo. Segundo, tem alguém que vai usar aquilo de uma forma tão cruel contra você. Vai trazer um monte de cochicho, um monte de perturbação, um monte de coisa, porque você abriu uma porta para ele deitar e rolar. Que Deus levante um time de homens íntegros e de intercessores. Intercessores apostólicos, intercessores para que esses governantes possam ser libertos e não serem enlaçados por essa estrutura de governo. Intercessores que possam interceder para que esses homens que quiserem subir esse monte sejam homens com visão de reino de Deus. Sabe, eu fico muito triste quando eu vejo alguém compartilhando, não uma bênção natural, mas vejo alguns compartilhares em algumas TVs o tempo todo, porque hoje eu tenho uma casa nova, porque hoje eu tenho 2 carros. Eu fico olhando e falo, meu Deus, quanto você investiu em missões? Quanto você ajudou as viúvas e os órfãos? Quanto você investiu no reino de Deus? Não, todos os inimigos de Israel, os eus. É lamentável isso, porque Deus quer levantar um povo com visão de reino, uma visão de investir no reino, e não no eu. Que os líderes políticos sejam revestidos de sabedoria, revelação e verdade, que eles saibam 10 vezes mais do que os magos, que eles tenham integridade, que eles possam, como a gente viu com Daniel, representando essa integridade, essa santidade. Daniel usou a castidade, mas que isso possa ser santidade nesse tempo. Que Deus libere o espírito de justiça dos exércitos celestiais para que domine o mal, para que acabe com isso. Jesus, quando veio em Isaías 9, já que você está em Isaías ainda, volta para o capítulo 9. Se Deus falou isso sobre Jesus, Deus está falando isso para nós também. Versículos 6 e 7 de Isaías 9 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento do seu governo, a paz não haverá fim. Reinará sobre o trono de Davi e sobre o seu reino,
para estabelecer e fortificar em retidão a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Essa era a promessa, era a profecia sobre a vinda de Jesus, e nós somos irmãos de Jesus, para continuar a obra de Jesus. Então, que você seja maravilhoso, que você seja conselheiro, que você seja um Deus forte, príncipe da paz, Pai da eternidade, e no seu governo haja paz. Eu não estou dizendo com o que eu falei aqui para você ter medo de ser candidato a vereador. Estou dizendo para você se preparar. Se você não quer ser político, se você não quer agir no mundo do governo, seja um intercessor dos homens de governo. Nós já falamos aqui de gente com chamado para o mundo dos negócios. Nós já falamos aqui de gente com chamado para o entretenimento, para os esportes, para as artes. Nós já falamos aqui de gente com chamado para a área familiar, gente com chamado episcopal para a religião, para a fé, e hoje nós estamos falando de gente para o governo. Eu acho que até o fim do ano eu ainda vou falar sobre a educação e a mídia. São fascinantes também, são extremamente fascinantes, como o reino de Deus pode se manifestar através da educação e através da mídia. E eu espero que você possa escolher a sua área e decidir que você não será mais só igrejeiro, mas você vai fazer diferença no mundo. Você vai fazer diferença amanhã de manhã. Você vai revolucionar as estruturas que estão aí. Porque você não foi chamado para ficar sentado no domingo de manhã na igreja. Você foi chamado para agir. Amém? Louvado seja o Senhor. Se você quiser saber sobre os outros montes que já foram ministrados, você procura o pessoal da livraria, eles encomendam os CDs para você. E nós vamos continuar até o fim do ano. Devo passar as 2 últimas. E você vai poder ter uma visão e escolher a sua área e atuar na sua área como filho de Deus, de uma geração eleita, para trazer transformação nesse mundo. Deus já está fazendo isso e vai fazer isso no Brasil. Muitos já ouviram falar do Billy Graham. Billy Graham, esta semana, disse que Deus vai derramar um avivamento nos Estados Unidos, como nunca antes houve, que eu acho que eles estão precisando muito, e que ele vai assistir esse avivamento antes de morrer. E o Billy Graham, para quem não sabe, já está lá para os seus 80 e pouco. E eu quero assistir também, e que o Brasil também tenha um grande avivamento, e que nós sejamos instrumentos desse grande avivamento, dessa grande manifestação de Deus. Se você, nessa manhã, quer fazer uma decisão de não ser apenas um membro de igreja, não ser apenas um domingueiro que trocou a missa pelo culto, e que vem aqui apenas para desencargo de consciência uma vez por semana, mas você quer ser um cristão convicto, íntegro, para ser usado por Deus, para fazer diferença nesse mundo. Não precisa ser na área do governo, mas se você quiser ser usado para um dos 7 montes, fique de pé, nós vamos orar por você. Deus, nós cremos, ó Pai, que fazemos parte de uma geração que não vai simplesmente passar neste mundo, Senhor. O Senhor nos mandou estar vivos no século 21, porque o Senhor tem um projeto de levantar um exército na terra, de homens e mulheres que anunciam o Teu reino, e que trazem neste mundo, Senhor, em que vivemos, a manifestação do sobrenatural. Sinais, prodígios, curas, milagres, revelações, palavras de conhecimento. Que, Senhor, Tu levantes um povo que conheça a Tua palavra e que possa, Senhor, aos olhos do mundo, ser 10 vezes mais sábios que os magos,
astrólogos, feiticeiros, homens e mulheres que usam o conhecimento sobrenatural dado por Ti e o conhecimento da Tua palavra por buscarem a Tua presença, que sejam transformadores da sociedade. Pai, abençoa cada um aqui nessa manhã, para que ele saia daqui com um óleo de unção, e que já quando ele chegar na casa dele, ele já seja um sopro do Teu reino ali naquele lugar, um reino de paz, um reino de luz, um reino de cura, um reino de libertação. Pai, um reino de harmonia. Jesus, abençoa cada um dos Teus filhos aqui nesta manhã, para que já manifestem o Teu poder nas casas deles, a Tua presença, a Tua santidade. E Senhor, abre os olhos naturais para que eles se transformem em verdadeiros guerreiros nessa guerra contra o bem e o mal, e que eles decidam pelo bem, Senhor, ainda que aparentemente pode lhe custar alguma coisa, mas o Senhor é o Deus que livra da fornalha, o Senhor é o Deus que guarda da cova dos leões, o Senhor é o Deus que vence o mal pelo bem. Por isso unge Teus filhos com as armas da vitória, armas da vida reta, armas da santidade. No poder do nome de Jesus, amém.